Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E antes de irmos para o assunto, eu quero começar lendo um poema para vocês. A inteligência artificial surgiu e mais avanços virão, mas a desigualdade social persistiu e isso não será resolvido em vão. Mais ricos se tornaram ricos e mais pobres ficaram os pobres. Mesmo que a tecnologia faça truques, a vida segue desigual entre as fortunas e os pobres. O futuro é incerto e intrigante, mas a humanidade precisa mudar. Se quisermos um mundo mais vibrante, sempre haverá caos se não nos alterar. A inteligência artificial não é o fim, e sim uma nova chave para abrir portas e mentes em mim e tudo mais que a humanidade almeje. Hoje é dia da gente fazer um react de dois textos jornalísticos que eu li esses dias que tratam sobre os sabores e dissabores da inteligência artificial. Mas antes disso, peço por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube como uma voz interessante para falar sobre literatura, falar sobre arte, falar sobre educação e falar sobre temas jornalísticos que giram em torno desses assuntos. Pode ser? Agora vamos lá para a notícia que a gente vai abordar. Na verdade, não é uma notícia, eu li um artigo de opinião e uma reportagem, os dois que falam sobre inteligência artificial. Os títulos são, foi um artigo de opinião do Rui Castro, cujo título é Hollywood nas garras da inteligência artificial, e uma reportagem com o título Três áreas em que a inteligência artificial já está operando em nossas vidas. O link dos textos vai estar aqui na descrição do canal. Mas vamos lá por partes. Os dois tratam do mesmo tema de alguma forma, mas com abordagens um pouco diferentes. Eu quero comentar rapidamente os dois. Começando aqui com um artigo de opinião do Rui Castro, que é um grande autor, um grande biógrafo também. E o texto dele fala sobre os perigos, que ele classifica como perigos, é bom deixar claro, não sou eu, de fabricar imagens de atores de forma artificial, de uma forma que vai desgastando a imagem dos atores em Hollywood. E a gente sabe, direito de imagem é um assunto bem importante. E quando eu falo importante, eu estou falando importante financeiramente para a indústria de Hollywood. Qualquer indústria de entretenimento, Mas eu quero ler o início desse artigo de opinião para vocês. Deixa eu pegar aqui no computador. Abre aspas. O Sindicato dos Atores de Hollywood está preocupado com a ameaça de que seus associados sejam reproduzidos por dublês digitais fabricados pela inteligência artificial. Não se trata de fazer com que sejam pagos pelo trabalho dos dublês. Isso nem se discute. Mas se refere ao desgaste e à perda de controle da imagem. Se George Clooney ou Keanu Reeves só podem aparecer fisicamente em 2 ou 3 filmes por ano, a inteligência artificial poderá fazê-los aparecer em 5 ou 6. E o sindicato pergunta: quem vai querer ver um ator 5 ou 6 filmes por ano? Então, o artigo de opinião do Rui Castro trata de um problema que ele é real. Na verdade, eu não vou chamar de problema, vou dizer uma preocupação que ela é real para a indústria, que é com o desgaste da imagem. Já que você tem o direito de imagem e você lucra com aquela imagem, claro, você vai controlar a aparição daquele ator em outro momento, para preservá-lo em alguns momentos, para expor mais em outros, mas é algo controlado quando você tem o corpo do ator, tem um controle sobre a imagem dele. Quando vem inteligência artificial e constrói aquele ator de uma forma muito similar, inclusive à real, e começa a aparecer em vários filmes, liga o sinal de alerta.
né? Essa imagem vai ser reproduzida, 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 e os donos dos direitos autorais, direitos de imagem, pode perder o controle em relação a isso. E eu diria que é o seguinte, eu não sou especialista, eu comento coisas aqui por um ponto de vista muito pessoal, e eu nem sei se essa questão é um problema ou não, ou se é algo que as empresas vão ter que aprender a lidar com isso. Porque nós vivemos tempos de compartilhamento. E compartilhamentos, né? É muito difícil hoje você controlar o que é de uma pessoa unicamente, porque aquilo é replicado, recortado, moldado, transformado e acaba sendo algo geral, algo de todo mundo. É uma marca do nosso tempo, essa coisa da subjetividade da posse de uma imagem ou de um produto cultural. Eu não estou dizendo que assim, é uma marca do nosso tempo, então beleza, é isso, faça o que quiser. Não, 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 de forma alguma. O que eu estou dizendo é que isso é um fato, né? Essa questão de você viver numa era de compartilhamentos e de react em cima de react, react em cima de react, acaba não tendo uma posse definida. E isso é um fato. Felizmente ou infelizmente, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que, já que é um fato, a gente precisa, enquanto sociedade, aprender a lidar com ele. E lidar com ele é organizar o funcionamento disso. E o funcionamento também tem um outro nome, chamado de regulação. Então, está se discutindo hoje em dia no Congresso ou em muitos centros de pesquisa a questão da regularização de big techs e tudo mais, para que a gente possa regular essa posse, esse compartilhamento, e fazer o ambiente ser cada vez mais agradável, mesmo que às vezes isso seja um pouco difícil. Tá, mas aí eu já quero partir para a próxima, que é uma reportagem cujo título, já li aqui de novo, mas eu vou ler de novo, 3 áreas em que a inteligência artificial já está operando em nossas vidas. E é o seguinte, essa reportagem já tem um tom muito mais positivo do que o artigo de opinião do Rui Castro, e ela cita realmente 3 pontos em que a inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano, mas ela também tem 1 ou 2 trechos ali que eu vou ler daqui a pouco para vocês, e que me deixou de orelha um pouco em pé, né? Fiquei um pouco preocupado e eu já comento com vocês. Mas as áreas que a reportagem traz são, primeiro, diagnóstico e tratamento de doenças. A inteligência artificial é um mecanismo que faz relação entre vários dados diferentes de uma forma muito interessante, muito rápida e muito complexa, né? Claro, se bem operada, se bem operacionalizada, se as perguntas forem adequadamente feitas. E aqui na área da saúde ela pode realmente ser um diferencial. Você conseguir antecipar um resultado com as informações que você tem, isso pode salvar vidas, sim. Outra área que a reportagem traz para a gente. Aplicativos de localização, sim. Talvez esse seja o que está mais no nosso dia a dia, né? São os aplicativos que nos indicam localização, nos indicam a rua que a gente deve entrar, a rua que a gente não deve entrar, se tem um trânsito mais pesado em algum lugar, nos mostram os desvios. Isso faz através de cálculos também, né? E através de mapeamento e através das informações que os próprios motoristas passam para esses aplicativos. Então, a inteligência artificial já nos ajuda muito na questão da localização. E o terceiro tópico que essa reportagem traz é em relação aos idiomas, ao aprender idiomas. Também a gente alimenta a inteligência artificial com informações do nosso idioma, outros de outros idiomas, e a gente pode, dessa forma, aprender novos idiomas, ou pelo menos ter uma tradução rápida ali. Isso já é feito por meio de inteligência artificial. Então aqui a gente não quer negar a importância da inteligência artificial. Mas eu quero destacar 2 pontos aqui que a reportagem nos traz que me deixou um pouco incomodado. Vou ler aqui para vocês as aspas. A inteligência artificial, abre aspas, é uma ferramenta que não é
inerentemente boa ou ruim. É o que se decide fazer com ela, como qualquer outra coisa, como faca, fogo. Ela pode ser usada de maneira diferente e precisa garantir que seja usada em razões positivas. Quem disse isso é uma pesquisadora, professora de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Tá, isso parece ser interessante. Quer dizer, isso é interessante, mas isso pode parecer muito bonito, muito fofinho e tudo mais. Vamos olhar com cuidado. A inteligência artificial não é boa ou má. Ela é o que decidimos fazer com ela. Bem, aí me preocupa. É só a gente olhar ao nosso redor. A natureza. A natureza é boa e nos ajuda a viver. O ser humano. O ser humano é parte da nossa raça, parte do nosso povo. A comida é algo bom, que nos faz viver também, que nos mantém vivos. E o que a gente fez com tudo isso? Nós enquanto raça, tudo isso a gente transformou em produto de lucro rápido e fácil, mesmo que as coisas estraguem, se deteriorem e tudo mais. A natureza, a gente destruiu e continua destruindo. O ser humano, a gente aceitou que alguns vivam em situação de pobreza, enquanto outros vivam em situação de riqueza. Então, a desigualdade social, a nossa população aceita. A comida, a gente colocou veneno. E a gente aceitou que algumas pessoas tenham acesso à quantidade certa de calorias e outras não. Então, com coisas que são boas, ou com nós mesmos, a gente já fez coisas ruins. A inteligência artificial, realmente, ela não é boa ou ruim. Ela é o que nós decidimos fazer com ela. O problema é que com muita coisa que é boa, a gente já faz coisa ruim. O perigo é a gente usar a inteligência artificial para aprofundar a desigualdade social. Esse é o perigo que eu vejo. O perigo, para mim, que não sou especialista, não está na inteligência artificial. O problema está em nossa profunda desigualdade social e ao fato de nós aceitarmos que alguns vivam muito bem e outros vivam muito mal ou sobrevivam. E a inteligência artificial pode, infelizmente, aprofundar isso. Mas vamos a mais um trecho, a mais umas aspas que a gente vai discutir sobre essa reportagem. Abre aspas. Com a robótica, da inteligência artificial e as tecnologias de aprendizado automático, podemos delegar algumas tarefas rotineiras para as máquinas. Isso realmente aumenta nossa eficiência e produtividade, além de nos permitir focar em aspectos mais cognitivos, como pensamento crítico e criatividade. Essa informação ali, ela parece ser nova, mas ela não é tanto. Olha, vamos agora com essa tecnologia, as pessoas vão ter mais tempo para o ócio, para o pensamento crítico, para a criatividade. Mas será que o direito ao ócio vai ser para todo mundo ou vai ser para uma parte? Porque com a inteligência artificial sendo utilizada de uma maneira inadequada, a gente pode ter o quê? Um patrão que tem uma tarefa que antes era realizada por um número X de pessoas, agora ele pode contratar um número muito menor. E o lucro dessa pessoa pode aumentar e o desemprego também aumentar. O perigo é a inteligência artificial, como eu já disse, aumentar a distância entre os que são mais ricos e os que são mais pobres. Esse parágrafo é muito bonito. Direito ao ócio, e realmente é fundamental. Mas fica de novo a pergunta. Esse ócio vai ser para todo mundo? Ou alguns vão estar em ócio porque vão estar desempregados? E volta de novo à questão. O que a gente precisa não é banir a inteligência artificial, pelo contrário. Ela é boa, ela é positiva, se a gente resolver utilizá-la de uma forma positiva para todo mundo. Mas ela pode ampliar desigualdades. Para isso, precisamos de regulação.
regular atividades que utilizem esse tipo de inteligência, para que a gente possa ter uma sociedade em que todos, como diz o parágrafo ali, tenham direito ao ócio, ao pensamento crítico, ao pensamento criativo. Então, hoje eu queria compartilhar essas preocupações que não são totalmente ruins, nem totalmente boas, mas que a gente precisa prestar atenção sobre a inteligência artificial. E sobre a criatividade, eu queria dizer que aquele poema que eu li no início do vídeo é um poema criado por inteligência artificial. Eu dei o comando, né? Precisou de um humano para pedir o que queria mais ou menos, mas quem criou, inclusive as rimas, foi a inteligência artificial. Tá certo? Pessoal, hoje foi isso, uma reação, um react de 2 textos jornalísticos que acendem essas luzinhas que a gente precisa estar atento. Beleza? Sejamos mais humanos, para que a inteligência artificial não tome nossos lugares. Pessoal, abraço grande, obrigado por seguir aqui até o final do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem, para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube como uma voz importante para trazer temas que a gente precisa discutir. Tá certo? Muito obrigado, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.